É, pessoal. Anteontem o Vini Júnior fez uma partida bem apagada no amistoso do Real Madrid. E isso já foi o suficiente para a torcida começar a pegar pesado nas críticas. Muitos apontam uma queda clara no rendimento dele. E hoje até o Xabi Alonso comentou sobre o assunto. Falou tanto das críticas quanto dessa fase menos inspirada do Vini. Fica comigo até o final, porque vou te contar em detalhes tudo o que o Xabi disse. E depois, quero saber a sua opinião. A verdade é que essa última temporada não foi nada boa para o Vini. A diferença em relação à temporada passada foi gritante. Antes, ele era disparado o melhor jogador do mundo, decisivo em praticamente todas as partidas do Real. Mas desta vez, o time inteiro não rendeu, tanto que não conquistou nada de relevante no ano. Enquanto o Vini enfrentava má fase e um jejum de gols, o Mbappé seguia marcando quase todo o jogo. E no último amistoso, para piorar a comparação, o francês balançou as redes 2 vezes, enquanto o Vini não participou diretamente de nenhum gol. O mais preocupante é que a relação do Vini com o clube e com a torcida parece cada vez mais desgastada. O Mundial só reforçou isso. Além do desempenho abaixo do esperado, teve um episódio polêmico. Ele foi flagrado rindo no banco de reservas, enquanto o Real levava 4-0 do PSG. Sim, 4-0. Para completar, o contrato dele ainda não foi renovado. E segundo rumores, o impasse é porque o Vini quer um aumento para receber o mesmo salário do Mbappé. Um jogador que até outro dia era tratado como símbolo do novo Real, agora está travando uma queda de braço com a diretoria, depois de uma temporada apagada e de um Mundial decepcionante. Nos bastidores, a situação também não é das melhores. A chegada do Mbappé, em vez de elevar o patamar do time, parece ter acentuado um mal-estar já instalado. O próprio Florentino Pérez admitiu que há conflitos de ego dentro do elenco. Não citou nomes, claro, mas as suposições são inevitáveis. Esse tipo de clima contamina. Onde falta humildade e sobra vaidade, não existe espaço para um projeto vencedor. E no meio desse turbilhão está Vinícius Júnior. Um jogador que há pouco era apontado como pilar do futuro do clube e que hoje está em rota de colisão com a diretoria. Vem de uma temporada abaixo do esperado, de um Mundial fraco, e ainda assim sustenta exigências altíssimas para renovar contrato. Ao mesmo tempo, a proposta bilionária dos sauditas segue à espreita. Difícil achar que é tudo coincidência. A verdade é que o Real Madrid precisa de muito mais do que reforços midiáticos. Precisa reencontrar sua essência. Precisa de jogadores comprometidos com o escudo, com o grupo e com a história do clube. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso sobre o Vini. O Vini Júnior é um grande jogador e muito importante para o Real Madrid. Ele está nos nossos planos e queremos que faça parte do futuro deste clube. Sabemos tudo o que ele já fez aqui e tudo o que conquistou, e não podemos esquecer disso por causa de alguns jogos abaixo da média. Teve queda de rendimento? Sim, mas o time inteiro teve. No Mundial de Clubes, por exemplo, não fizemos um bom torneio coletivamente, então é natural que ele também não se destaque. O Vini é um jogador coletivo, sabe muito bem o seu papel. E nós trabalhamos duro todos os dias para montar um time forte e competitivo, capaz de ganhar todos os títulos da temporada. Esse é o nosso objetivo. E o Vini vai ser importante para isso, eu posso garantir. Quanto à permanência dele, sabemos que negociar com o Real Madrid nunca é fácil. Minha dica para o Vini agora é simples: sentar e conversar com o Florentino. Eles vão se entender e acredito que tudo vai se resolver. A gente sabe que o Vini não quer sair do Real, e o Real também não quer perder o brasileiro. Por isso, acredito que vão encontrar um acordo bom para os dois lados. Quando você está no maior clube do mundo, você não quer sair. Não existe lugar melhor do que o Real Madrid. Vinícius Júnior, enquanto jogador de futebol que jogou mal um campeonato mundial, ele deve ter uma crítica referente a esse recorte. Ou seja, no campeonato mundial ele foi mal. Como todo o time dele entrou em colapso. Um time em transição, um time que acabou de mudar técnico, trocou jogadores e não tem defesa. Tá? Então, merece ele, como todo o time, merece muitas críticas. O Vinícius Júnior, de fato, ele é um jogador que ele também tem, digamos, a oposição de muitos dos personagens do futebol espanhol e de parte do público espanhol por conta das causas muito justas
contra as quais ele esgrime já há muito tempo. E aí, o problema não é o Vinícius Júnior ser um crítico em relação a isso. O problema é também a covardia de outros personagens importantes, porque, a bem da verdade, com a vinda do Ancelotti para cá, talvez o Vinícius Júnior tenha perdido também o último ombro amigo que ele tinha lá, o último amparo, o último suporte que ele encontrava. Porque se o Ancelotti não era alguém explicitamente favorável a todas as causas, a todas as lutas do jogador Vinícius Júnior, ele era, sim, alguém muito solidário à pessoa Vinícius Júnior, ao jogador de bola que trabalhava com ele. Ele é um cara que, ele era assim, um chefe que gostava. O Júnior, mesmo quando ele estava no auge, é bom deixar claro, eu estava lá em Madrid, tá? E eu via, o Vinícius Júnior estava jogando bem e eu perguntava quais são os maiores ídolos brasileiros do Real, ninguém falava Vinícius Júnior. Falava Ronaldo, falava Roberto Carlos, falava Robinho, colocavam o Robinho na frente do Vinícius Júnior. Te juro. E aí não, acredito, mas é sacanagem. E aí eu falava, mas por quê que vocês não falam do Vinícius Júnior? E muito se dizia que ele não honrava o Real Madrid, que ele não refletia o que era o Real Madrid, que tinha muito incômodo dele ter dito que a Espanha era um país racista. Muito. Muitas pessoas lá se incomodaram com isso, porque dizem ele não poderia generalizar. Ele generalizou um país. E aí a torcida do Real Madrid chamou aquela mágoa. E era perceptível, tá? Eu falava com muita gente. A temporada dele, acho que não foi uma temporada péssima. Foi uma temporada abaixo da outra, sem dúvida. Mas aí é o time todo também, né? Acho que não é injusto sobrar só pra ele. Isso eu acho. O time do Real Madrid, a temporada passada, dentro do que se espera do Real Madrid, foi uma temporada ruim. Que na anterior, o Real Madrid só perdeu 2 jogos. Foi uma temporada fantástica do Real Madrid anterior. Foi campeão espanhol, campeão da Champions, só com 2 derrotas a temporada inteira, e as 2 para o Atlético de Madrid, né? Uma na Copa do Rei e uma no Campeonato Espanhol. E na última, o time foi mal. Mesmo assim, ainda brigou pelo título espanhol, chegou na final da Copa do Rei, perdeu as 2 para o Barcelona, mas tomou algumas goleadas do Barcelona, não só uma. Na Champions caiu para o Arsenal e caiu, assim, sem muita chance. O Arsenal passou bem pelo Real Madrid. Então a temporada do time todo foi ruim. E o Vinícius, eu tenho uma avaliação dele como jogador, que é um ótimo jogador, mas assim, o Vinícius, ele depende muito que o time o ajude. Claro que é um jogo coletivo, né? Todo mundo precisa que o coletivo ajude. Mas eu não vejo o Vinícius como um cara que ele vai assim, a atuação individual dele vai colocar o time alguns degraus acima. Acho que ele depende que o time potencialize as características dele. Acho que o Vinícius é um ótimo jogador, mas ele não é um cara assim ele transformou o time. Não, acho que se o time jogar de uma maneira que o favoreça, ele vai ajudar muito. Então, quando o time não está bem, não vejo nele o cara que vai mudar a temporada do time. Eu acho que ele é um jogador muito bom, mas não desse nível. Então, ele precisa que o time esteja melhor para que ele, dentro do que ele pode fazer, de jogador de força, velocidade, drible, se tornou um ótimo finalizador também, ele ajude. Mas, por exemplo, o Mbappé eu vejo mais como um cara que, numa grande jornada individual, ele pode transformar um time. O Vinícius não. O Vinícius eu vejo mais como um cara que, dentro de um contexto, ele potencializado, ele vai render muito. Então, ele tá mal. O Mundial dele foi ruim. A temporada foi ok. Acho que a temporada foi mais ou menos, foi ok. Mas sobrar só pra ele é errado. O time do Real Madrid... Mas e agora? Você acha mesmo que o Vini está mal no Real Madrid? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.